Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre livros que todos deveriam ler. Então, se você já gostou do assunto aí, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Para esse vídeo, eu selecionei alguns livros que eu já li e que eu achei tão incríveis, tão importantes, que têm visões de mundo, situações assim que mexeram muito comigo. Então, eu selecionei esses livros para a gente conversar um pouquinho, que eu considero que são livros que valem a pena que as pessoas leiam, que são importantes. Então, vamos falar aí do primeiro. Vou deixar a imagem aí para vocês dos livros que a gente vai conversando. A maioria eu li pelo Kindle, outros eu li pelo livro físico mesmo, mas vou deixar a imagem aí para facilitar. O primeiro livro dessa minha lista, eu coloquei Flores para Algernon, que é um livro de ficção científica. Foi o primeiro livro de ficção científica que eu li e me animei muito a ler ficção científica e me surpreendi muito com Flores para Algernon. Ele fala sobre um personagem que tem uma deficiência intelectual grave e ele passa por uma cirurgia, por um experimento científico onde os cientistas esperam que ele fique mais inteligente. E isso realmente acontece e ele acaba ficando mais inteligente do que se esperava. Com essa inteligência, né, com essa percepção, como ele tinha essa deficiência intelectual grave, ele não percebia muitas coisas em sua vida, ele não se lembrava de coisas do passado e depois dessa cirurgia ele passou a se dar conta da realidade do mundo, da realidade que ele vivia. Então ele começou a perceber que o preconceito que ele já passou na vida dele, como as pessoas faziam bullying com ele, sofrimentos que ele não se dava conta porque ele não percebia, ele não via. Então esse personagem ele passa a ter essa percepção de vida. É um livro que sem dúvida faz a gente refletir um pouco sobre essa situação, né? O que a gente precisa fazer, né, para melhorar isso? Tentar diminuir as diferenças, por mais que elas existam e sempre vão existir. O que a gente pode fazer para melhorar isso na nossa vida, na vida do nosso próximo. Então, Flores para Algernon traz muito isso para a gente quando a gente lê. Então, é um livro fantástico, é um livro muito bonito, é um livro que realmente passa uma reflexão muito importante para a gente. Próximo livro dessa lista, considerei Capitães da Areia, do Jorge Amado, como um livro também que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele é um livro que fala sobre a questão dos menores infratores, das crianças que são descartadas pela sociedade. Então, esse livro, Capitães da Areia, ele fala de meninos, crianças e jovens que não tiveram oportunidade, aconteceram algumas coisas na vida deles que eles são jogados na rua e eles não têm o apoio da sociedade. Então, eles acabam indo morar num trapiche em Salvador e eles formam ali uma comunidade em que uns cuidam dos outros. Tem o seu capitão ali, que no caso é o Pedro Bala nesse livro, e ele mostra nesse livro a situação em que eles vivem, como é difícil para os menores infratores, que eles talvez não queriam estar naquela condição, mas que eles precisam às vezes fazer algumas coisas para sobreviver. Mas também ele não esconde o outro lado também, né? Porque existe também um lado de alguma certa maldade ali, porque eles acabam se revoltando com aquilo, né? É como se eles estivessem devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade deu para eles. Então ele mostra esses dois lados aí nesse livro, mas principalmente, né, esse descaso, que é um livro já de muito tempo, mas que infelizmente é uma realidade super atual. Então, essa realidade da sociedade, né, do governo, fechar os olhos para aquelas crianças que poderiam ser o futuro do nosso país, né? Poderiam ajudar a modificar o mundo, né? Mas que realmente são descartadas. E o que é que essas crianças vão devolver para essa sociedade, já que essa sociedade não liga para elas? Então, é um livro de muita reflexão também. Livro lindo, maravilhoso, é um dos livros que eu mais gostei de ler, é um dos meus favoritos e também por conta dessa reflexão. Então, recomendo bastante que todos leiam Capitães da Areia. Outro livro dessa lista, coloquei A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um livro aí conhecidíssimo, dispensa apresentações, um livro que fala sobre uma revolução dos animais,
que eles estavam cansados daquela vida onde tinha o dono humano ali na fazenda, que eles achavam que não estava funcionando, que não era daquele jeito, e eles resolvem tomar as rédeas da situação, expulsam o humano daquela fazenda, e aí eles começam a montar uma nova sociedade. É um livro que fala sobre as relações de poder, sobre trabalho, sobre a construção de uma sociedade, tudo dentro de uma fábula, porque os personagens dessa história são animais. Então você vê ali aquela formação de uma nova sociedade feita pelos animais. E aí fica aquela pergunta, né? Será que funcionou? Será que vai funcionar? Será que mudando, tentando os próprios animais construírem ali a nova sociedade, será que aquilo lá vai ser diferente? Então, é um livro muito legal, é um livro curto até para se ler, se ler rapidinho, mas de uma reflexão muito grande sobre as relações de poder, sobre como é o trabalho e sobre a construção de uma sociedade. Então, livro que todos deveriam ler também. Outro livro essencial para se ler é o terceiro livro mais vendido no mundo. E se você pensa que ele é um livro só para crianças, você está enganado. Eu até peguei ele aqui para mostrar para vocês, O Pequeno Príncipe. Gente, ele não é um livro infantil só. Ele não é um livro com frases de teor de autoajuda ou frases bonitinhas, não. Ele é um livro que ele carrega com ele muita coisa bonita. Fala sobre amor, sobre amizade. E sim, a gente vai encontrar frases lindas que falam sobre isso, sobre amor e amizade. Um livro cheio de delicadeza, cheio de ensinamentos, tem aquele tom de ingenuidade muito legal. E que ele faz, sim, uma crítica muito grande ao pensamento dos adultos. Ele critica muito a visão dos adultos, porque ele fala como os adultos, muitas vezes na visão dele, ele vê os adultos pessoas tristes, pessoas solitárias, pessoas dignas até de pena, porque essas pessoas deixaram de sonhar, essas pessoas deixaram de ver com o coração depois que eles cresceram. Então, ele faz uma crítica muito grande ao que a gente, adulto, pode se tornar se a gente deixar de ter a nossa, de certa forma, a nossa ingenuidade, da gente parar de ver com o coração. Então, às vezes a gente está aí vivendo na correria do dia a dia, vivendo várias coisas, e de repente parar para ler um livro como esse aqui, tão bem lido mundialmente, não é à toa, talvez faça a gente, né, parar um pouquinho e refletir aí sobre como anda a nossa visão do coração, né? Então, livro que eu recomendo bastante. Outro livro que eu considero muito importante, que eu acho que todos deveriam ler, é um livro que eu conheci recentemente, que se chama Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette. E eu falo porque, infelizmente, a gente está passando aí novamente por uma guerra. Inaceitável pensar numa situação dessa, né? Rússia e Ucrânia aí em guerra. A gente está vendo civis morrendo, vendo situações aí que já vimos, já soubemos, né? Já tá aí para qualquer pessoa, né? Na internet, em livros, saber o quanto é destruidor uma guerra. E através desse livro da Nanette, Eu Sobrevivi ao Holocausto, ela conta, ela passou por aquela situação, ela foi aos campos de concentração, então é a visão dela, é a experiência dela nessa situação de guerra. É muito triste, é muito revoltante pensar nisso. E aí a gente vê que, mesmo assim, depois de tudo que todo mundo sabe, né, ainda se faz guerra, ainda acontece guerras, ainda pessoas inocentes morrem. Então, eu acho essencial uma leitura dessa, porque às vezes a gente tem um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, né? Quem sabe a gente, de alguma forma, eu sei que nós somos pequenos demais nessa situação, mas é importante saber, é importante você saber ali, talvez um pouco mais detalhado o que acontece, para que, se todos soubessem, né, se todos realmente sentissem ali um pouquinho do sentimento dessas pessoas que já passaram por isso, talvez não aconteceriam mais guerras. Então, acho esse livro, Eu Sobrevivi ao Holocausto, muito importante. Emendo aí também, já falando desse assunto, um outro livro do Andreas Latzko,
que se chama Homens em Guerra. Também um livro eu acho fundamental para se ler, que é a experiência do próprio escritor, né, do autor, o Andrea Latzko. Ele também participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido gravemente, e nesse livro ele relata a experiência de 6 homens que também estavam em guerra, todo o sofrimento psicológico e físico que esses homens passaram durante a guerra, eles ali no combate. Então, é a visão ali do sofrimento psicológico e físico. É um livro pesado, mas acho necessário também, acho muito importante. E se não basta esses 2 livros aí mencionando guerra, vamos falar, por que não, do Diário de Anne Frank também, um livro muito famoso, muito conhecido, que é o relato aí da Anne Frank, que era uma garotinha entre os 12 e 13 anos, judia, que ela e os seus pais acabaram tendo que se esconder, porque senão eles teriam que ir para os campos de concentração. E nesse diário é a visão dela como uma adolescente, vivendo aquela situação de confinamento com a sua família e mais algumas pessoas que ficaram ali escondidas no anexo secreto onde eles ficaram. Então é uma visão assim de um inocente que está passando ali por aquela situação. Ela ainda não tinha ido para os campos de concentração, ela ainda estava ali escondida, sonhando com talvez uma liberdade, sonhando em que ela pudesse retomar as rédeas da vida dela, sonhando com que ela pudesse ser na vida dela. E infelizmente esse sonho não aconteceu, porque alguém acabou delatando a família dela e ela teve que ir para os campos de concentração, sofreu por, estima-se ali, uns 6 ou 7 meses, e faleceu ali também. Ela, sua irmã, sua mãe. O único sobrevivente foi o pai. Então, é outra reflexão aí, é um outro livro que ajuda a gente a fazer uma reflexão sobre a gravidade do que é a guerra, o que essa luta pelo poder, sem o menor sentido, né, nos dias de hoje acontecer, gente. Então, fica aí a minha indignação com a guerra atual. Então, acho o Diário de Anne Frank também essencial como leitura para a vida, para que inocentes não continuem pagando por erros e por objetivos que não fazem o menor sentido. Então, também indico aí o Diário de Anne Frank. O 8º livro dessa lista, que eu acho essencial para que todos leiam, que eu acho que é um livro muito bonito e que traz um ensinamento muito grande, uma reflexão também muito grande, é Pachinko, da Mindy Lee. Ele é um livro de formação, então a gente acompanha também a Sunja, que é a personagem desde quando ela nasce praticamente, né, até a sua velhice. Na verdade é um livro que fala sobre 4 gerações. Ele é narrado desde, se não me engano, 1900 até 1989, se eu não me engano. Embora seja um livro que carrega o nome Pachinko, que Pachinko significa, é um tipo de um jogo de azar que existe lá no Japão, ele é um livro que fala sobre força, sobre resiliência, sobre a luta, fala sobre a questão da humanidade, questões como problemas humanitários, imigração. Então é um livro assim de muita reflexão também. É um livro maravilhoso, também é um dos meus preferidos, sem dúvida. Durante a leitura de Pachinko a gente vê então famílias que viviam na Coreia e que acabaram tendo que passar por situações ali e tiveram que se mudar para o Japão. Você passa a conhecer um pouquinho dessa cultura asiática e como eram as relações ali, para você ter um pouco de conhecimento sobre como eram e até um pouquinho como é essa cultura asiática. Então ele traz muito conhecimento, coisas que eu nem imaginava como era ali do outro lado do mundo, né? Então, achei muito interessante. E ele mostra toda essa situação ali de questões humanitárias, né? O que os coreanos tinham que passar, acabavam passando ali pelo próprio Japão. A Coreia, naquela época que o livro retrata, ela estava passando por situações muito difíceis, as pessoas estavam passando necessidade ali, e eles acabavam tendo que migrar para outras localidades para tentar sobreviver. E aí muitos acabavam indo para o local mais próximo, né, que era deles ali, que era o Japão. Então eles iam tentar uma vida melhor no Japão, só que no Japão, naquela época ali, eles
tinham muito preconceito com os coreanos também, então ele não era uma vida muito fácil. Então mostra toda essa questão de imigração, toda essa questão humanitária, que como as pessoas tinham que acabar sobrevivendo naquela época ali. Então, livro que, além de ser lindo, um romance de formação de primeira, mas que carrega com ele aí também toda essa reflexão. O livro dessa lista, Velho Mar, do Ernest Hemingway, que é um livro lindo, eu já falei várias vezes aqui em vídeos sobre esse livro e não me canso de falar, porque é um livro maravilhoso, ele rendeu o prêmio Nobel ao autor, não é à toa, porque realmente é um livro fantástico, um livro cheio de reflexão, onde fala sobre um pescador. Não é um livro de pesca, gente, não é. Ele fala sobre uma pescaria, mas ele é muito mais além que isso. Ele fala sobre o Santiago, que é um senhor pescador que já estava sendo considerado um azarão, e porque ele não pescava já há mais de 90 dias, se eu não me engano, e aí ele sai para a pesca da vida dele. Então mostra ali aquela questão da solidão dele no mar, da pesca dele, e esse livro, ele retrata o respeito do ser humano com a natureza. Ele é um pescador, ele vive disso, Santiago, mas você vê ali naquele livro toda a visão do Santiago, o respeito que ele tem pela natureza, que ele vai para a pesca, para a pescaria da vida dele, mas com aquela sensação de respeito, o quanto ele ama a natureza, o quanto ele quer pescar um peixe grande, ele quer pescar o maior peixe da vida dele, essa é a grande verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra pra gente que mesmo o ser humano sendo um animal pensante, ele não é maior do que um animal que não pensa, né? Que um animal da natureza. Então, ele coloca muito em questão isso, sabe? A fé que o homem tem na natureza, a fé que ele tem em si mesmo, mas de uma maneira linda, enaltecendo a natureza, se pondo numa condição pequena diante de tanta natureza, da beleza e da força da natureza. Então, é lindo. E essa reflexão que ele faz deixa você no final do livro ali com aquela sensação de que, nossa, realmente a natureza é muito forte, a natureza é linda. Então, vale a pena aí a leitura do Velho Mar. Outro livro que eu pus nessa lista aí, também venho falado dele várias vezes aí para vocês, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Vou deixar aí nos cards também, tem resenha já desse livro aqui no canal. Um livro excelente como reflexão sobre as mulheres, né? Eurídice nasceu por meados ali de 1920, né? Então ela vive ali 1950 ali. Ela é casada com um funcionário público e ela foi treinada, vamos dizer assim, pela família, pela sociedade, assim como a sua irmã Guida, para que ela se tornasse uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa dona de casa, aquela pessoa que faz o seu pudim, que arruma a sua casa, que deixa os filhos impecáveis e nada além disso. Então, é uma crítica muito grande ao que a mulher tem condição de ser, de fazer, de alcançar o seu lugar no mercado de trabalho, na família, inclusive, porque nesse livro o marido dela trata ela com aquela visão mesmo da época, né? Que ela tinha que ser somente aquilo. Que a Eurídice, ela é retratada também no livro como aquela mulher que poderia ter sido algo mais, ela tinha vontade, por exemplo, de criar receitas novas e escrever um livro de receitas, só que o marido dela não deixa ela fazer isso. Ele fala, imagina, você tem que fazer comida aqui para casa, ponto final, você não tem que fazer livro de receita, para quê? Né? Para que uma mulher quer isso? Aí ela também costurava muito bem. Ela começou a fazer modelos de roupa para as vizinhas, ela começou a ser procurada pelas pessoas para isso, escondida do marido. Até que uma hora ele descobre e manda ela parar com tudo aquilo. Ele fala, para que você quer ser uma estilista? Vender roupa, fazer roupas diferentes? Para quê? Você tem que fazer coisas para os seus filhos, para mim, que sou o seu marido. Então,
é uma reflexão muito grande. Eu sei que hoje em dia a gente, graças a Deus, não está vivendo tanto como era naquela época, mas infelizmente ainda a gente sabe que de diversas formas ainda a mulher ainda passa por situações que não deveria estar passando. Então, é um livro que já faz uma reflexão aí muito grande sobre esse assunto. Então, eu acho um livro essencial para se ler. Um livro da Raquel de Queiroz, eu não podia deixar de colocar um livro dessa autora fantástica, o 15, que foi o primeiro livro que a Raquel de Queiroz escreveu quando ela tinha os seus 20 anos, que fala sobre a Grande Seca de 1915. Então ela retrata de uma maneira muito crítica e de uma beleza tão grande no livro sobre como era e como é, porque infelizmente isso ainda acontece, a situação do retirante, das pessoas que vivem ali no sertão, no Ceará, em outras localidades ali, que passam por secas e que não tem ajuda do governo, não tem ajuda e acabam passando fome, acabam padecendo de doenças e precisam às vezes largar tudo para trás e viver e procurar um outro local para sobreviver. E durante essa migração, essa ida dos retirantes para um objetivo de vida melhor, muitas coisas podem acontecer. Então, é um livro de ficção, mas que fala sobre uma realidade. É um livro muito importante, eu considero um livro, talvez o livro mais importante que a Raquel de Queiroz escreveu, eu considero. Porque ele realmente mostra de uma forma muito legal essa realidade tão difícil, a realidade do retirante. Então, ali mostra, inclusive, uma família que precisou, ir embora dali para sobreviver, pai, mãe e filhos, e acontecem situações ali no meio do trajeto ali que são muito tristes. Inclusive, essas pessoas naquela época, nessa seca de 1915, enquanto elas estavam tentando ir para a cidade, em busca para a cidade grande, em busca de uma vida melhor, eles eram levados pelo governo para alguns locais fechados ali, para evitar confusões, que eles não queriam que tivesse confusão ali na cidade, Então, eles levavam, por coincidência, eram chamados de campos de concentração. Então, esses retirantes acabavam ficando ali até que se achasse uma maneira para que eles fossem para outro local, para ter uma qualidade de vida, enfim. Só que ali nesses campos de concentração também era muito precário, passava-se fome, padecia-se e morria-se de doenças ali também aos olhos do governo e ninguém fez nada. Então, é uma crítica muito grande também, então acho um livro muito importante de se ler. E por último, eu não podia deixar de falar sobre este livro aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse é um livro que eu considero essencial, que todos deveriam ler sim, para você ter uma experiência de um livro fantástico, Ele é uma obra clássica, literatura clássica de muita importância. Ele carrega aqui dentro desse livro tanta riqueza em escrita quanto de experiência de vida. O Victor Hugo consegue colocar a gente em contextos históricos da época que são muito interessantes, muito importantes, mas principalmente ele fala sobre as misérias da vida, que não se trata só da miséria financeira, mas sim inúmeros tipos de miséria que o ser humano vive até hoje, porque isso aqui é um livro muito atual. Então, ele menciona ali a miséria do orgulho, a miséria da prostituição por necessidade, a miséria do ser humano que não tem fé em Deus, que não tem uma fé que seja na humanidade, do descaso com o seu próximo, a fome, o abandono de crianças, enfim, são inúmeras misérias que o Victor Hugo retrata aqui nesse livro e que faz a gente refletir realmente sobre as mazelas do mundo, sobre as coisas que às vezes o próprio ser humano poderia fazer com que não acontecesse, que não existisse. Então, inclusive tem resenha, vou deixar aqui nos cards, a resenha desse livro que eu fiz, Dos Miseráveis, que ela tá fantástica, gente, vale a pena. Depois que terminar esse vídeo aqui, pula para a resenha dos Miseráveis, que é lindo, é fantástico. Então, eu recomendo bastante aqui esse livro para que todos leiam, porque realmente, depois que eu li esse livro aqui, eu me senti outra pessoa. Mas é verdade, realmente, ele
ele faz a gente ter uma reflexão muito grande sobre a humanidade. Então, vale muito a pena também conhecer. Conta pra mim aí, deixa nos comentários aí embaixo que livro você também considera essencial para que todos leiam. De repente eu não conheço aí algum livro que você me dá uma dica aí, vou ler também para acrescentar aí coisas boas na minha vida. Então, deixa seu like aí se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, recomenda o vídeo aí para os seus amigos e a gente se vê numa próxima. Até mais!